Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nesse momento me ouve. Vamos continuar o tema que estávamos compartilhando a respeito do arrebatamento da Igreja do Senhor. Falando agora sobre alguns pontos, sobre os propósitos do arrebatamento. Quem será arrebatado? E o momento do arrebatamento. Amém? Segura aí, vamos ouvir um pouquinho desse louvor. As pedras que apontavam para mim, todas caíram ao chão. A pedra que podia me matar, me deu seu perdão. Com ela construí meu castelo, com aquilo... Ok, graças a Deus. Queridos, precisamos entender que o arrebatamento possui alguns pormenores que não podem ser deixados para trás, a fim de que tenhamos uma melhor visão possível referente ao evento, Quero compartilhar alguns detalhes importantes com você. Como disse, os propósitos do arrebatamento, quem será arrebatado e o momento do arrebatamento. Veja bem, eu estou compartilhando. Eu sei que alguns pensam e entendem diferente, mas quero salientar que o nosso Deus é um só, é o mesmo. Amém? Queridos, um dos primeiros propósitos do arrebatamento é glorificar a igreja. A gente viu na live anterior que a igreja deve ser arrebatada antes da grande tribulação. E este é o propósito do arrebatamento. A Bíblia apresenta a igreja como sendo a noiva de Cristo. Isso está explícito na palavra de Deus. Lá no livro de Efésios faz uma referência entre o esposo e a esposa, o marido e a mulher, e Cristo e a igreja. Diz lá em Efésios capítulo 5, precisamente a partir do versículo 25, vós, amados, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, olha o objetivo e o fim, purificando-a. Então ele já se entregou, já fez isso, purificando-a com a lavagem da água, ou seja, com o teu sangue, com a água viva, pela palavra, pela sua palavra, para apresentar a igreja a si mesmo gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem condenação, nem coisa semelhante, mas antes de tudo, santa e irrepreensível. Eu quero abordar aqui um fato que também consta lá, um conto na palavra, vai dizer lá em Gênesis 24, versículo 53, Gênesis 34, 12 também. E no casamento de judeus, após os pais do noivo terem pago o dote pela noiva, era marcado o dia do casamento, e esta não sabia, a noiva, o momento da chegada do noivo, que era anunciado por um grito. Ao encontrar a noiva, a Bíblia vai dizer que, ao encontrar a noiva, o noivo e os parentes da noiva a elogiavam, seguindo-se o banquete de comemoração. E este banquete deveria ser na casa do noivo. Veja bem, neste momento, ou nesse mesmo esquema de ritual, Jesus fará com sua noiva, a igreja. Ele a buscará para estar com ele no céu, será galardoado através do tribunal de Cristo. Se a gente observar a palavra de Deus no livro de Romanos, versículo 10, e também aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, segundo pelo banquete das bodas, também, o banquete das bodas do Cordeiro vai lá falar também sobre algo nesse sentido, sobre essa comparação. Apocalipse 19, 7 ao 9. Mas para que todo o propósito espiritual que existe entre Cristo e sua igreja possa se cumprir,
a gente tem que entender que é necessário que haja um arrebatamento, ou seja, que o noivo venha buscar a sua noiva para consumar esta união. Porque, de outro modo, outros ensinos, né, outros ensinos mencionados perderiam todo o valor. Portanto, o arrebatamento é necessário para que a igreja seja glorificada. Então você, meu irmão, creia que o arrebatamento acontecerá e é algo verídico no centro do coração de Deus. Um outro propósito, além de glorificar a igreja, um outro propósito do arrebatamento é galardoar os crentes em Jesus que já morreram. Então veja, lá em 1 Coríntios 15, 52, vai dizer aqui, 1 Coríntios 15, 52, vai dizer assim, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, né? Querido, com certeza, estes poderiam ser ressuscitados com os demais na grande tribulação, conforme Apocalipse 20, versículo 4. Porém, receberão um galardão diferenciado, junto com toda a igreja viva. Um outro propósito, né? E eu quero encerrar por aqui a questão dos propósitos do arrebatamento. Um terceiro é livrar a igreja do sofrimento da grande tribulação. Então aí vai em contradição com os pós-tribulacionistas. Os que pensam que a grande tribulação será depois, né? O arrebatamento será depois da grande tribulação. E que a igreja passará pela grande tribulação. Então, um dos propósitos do arrebatamento do Senhor, arrebatar a sua igreja, é livrar a igreja do sofrimento da grande tribulação, conforme ele prometeu. Nós vimos aí, em capítulos anteriores da Bíblia, lá em Mateus 24 e outros mais, observamos alguns pontos que demonstram que o arrependimento será antes da grande tribulação. Isso porque não é aceito pelas Escrituras que a igreja passe por este juízo. Existem 3 juízos a que o cristão é submetido. Primeiro, seu juízo mediante a morte de Jesus na cruz do Calvário, conforme João capítulo 12, versículo 31 e 32. Ao crer na morte vicária de Cristo, a pessoa é submetida a juízo, e porque agora tem a Cristo como seu advogado, conforme 1 João capítulo 2, versículo 1, é absolvido de todos os pecados, sendo perdoado todo o seu passado de incredulidade. O segundo, o juízo diário em que o Espírito Santo opera através do processo da santificação. A este processo podemos chamá-lo de auto-julgamento, ou seja, veja bem, sendo uma habitação do Espírito Santo, o crente em Jesus não consegue ter uma vida dissoluta sem que se sinta culpado. Sobre isso, Paulo diz que, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quer confirmar isso? Vai lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 e 32, mais ou menos, e veja isso. O terceiro, este não é propriamente um juízo, no sentido de ser salvo ou não. É importante entender isso. Representa um juízo onde os crentes serão submetidos para serem galardoados, cada um conforme as suas obras. É desse juízo galardoador que estamos falando, ou que eu estou falando, que a palavra de Deus está falando, né? Quando eu digo estamos, eu estou dizendo eu e o Senhor, porque o Senhor está comigo aqui neste momento. Então confirma lá o fundamento.
em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Este não é propriamente um juízo, no sentido de ser salvo ou não. Vou repetir. Representa um juízo onde os crentes serão submetidos para serem galardoados, cada um conforme as suas obras. Ok? Visto isso, irmãos, se tivermos esta visão, percebemos claramente que não resta, vamos dizer assim, não neste ou nesta dispensação, mas que não resta outro juízo para a igreja. Conforme lá Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Justamente este aspecto de que a igreja será poupada de qualquer juízo que será estabelecido com a vinda da grande tribulação, como vimos anteriormente, a igreja aguarda seu noivo para que ela não sofra as aflições vindouras. Né? Ok? E aí? Você está pronto? Está pronto? Você, como igreja de Cristo, como aquele que crê no poder de Deus, que crê em Deus, está aguardando o noivo para que não sofra as aflições vindouras? Porque a grande tribulação é fato. Está no centro do coração de Deus. Faz parte do plano de salvação e redenção. Porque ao que vencer, herdará a coroa da vida. E herdar a coroa da vida é ter a certeza de que o seu Deus, o galardoador, Jesus Cristo, estará nos livrando da ira futura, das aflições vindouras. Amém? Prefira Deus, prefira o céu, prefira a eternidade com Cristo. Deus abençoe, a paz do Senhor.